Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus envolva todos em muita luz. Estamos iniciando mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, que é um dos livros psicografados pelo Chico Xavier, daquela série A Vida no Mundo Espiritual. São 13 obras que começam com O Nosso Lar, talvez a mais conhecida, e a última é E a Vida Continua. E entre elas nós temos Nos Domínios da Mediunidade, que, como eu disse antes, não se limita a falar de mediunidade. Nós temos várias informações e vários toques que a espiritualidade nos dá sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos fazendo aqui na Terra. E eu estava pensando aqui antes sobre esse capítulo, de como nós espíritas temos uma visão, eu diria, privilegiada sobre a vida espiritual. Isso não nos faz melhor do que ninguém, mas realmente são informações tão ricas, são tão importantes. Eu não sei se vocês já pararam para pensar um pouquinho nisso. Como é importante o nível de informação que nós temos, informações sérias, confiáveis, de médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros que dedicam a sua vida a isso. Realmente, quando Jesus nos prometeu um outro Consolador para explicar todas as coisas e revelar aquilo que ele não podia falar na época, né, e relembrar o seu evangelho, ninguém fazia ideia do que viria no futuro, né? Então, no século XIX, o nosso querido professor Hipólito Leon Denisard Rivaio se interessa por aqueles fenômenos mediúnicos e vai pesquisar a mediunidade. Basicamente, a doutrina espírita, ela nasce da pesquisa da mediunidade pelo nosso professor Hipólito, que é informado, então, que tiveram uma encarnação passada com o nome Allan Kardec. E quando sai a primeira publicação do Livro dos Espíritos, ele assina como Allan Kardec. A vida espiritual, eu tenho repetido muito isso e vale a pena repetir, nesses planos mais próximos do nosso físico, é muito parecida, né? A vida física é muito parecida com a vida espiritual e, conforme nós já dissemos, o próprio André Luiz relata isso. Não é a vida espiritual que é uma cópia da vida física, é a vida física que é uma cópia e mal feita da vida espiritual. E nós realmente continuamos a viver. Efetivamente, nesse aspecto, a morte não existe. Apenas o corpo físico, essa vestimenta de matéria, fica do lado de cá. E nós continuamos uma vida intensa, a chamada vida espiritual, onde as diferenças são mais na maneira como aquela matéria do lado de lá, ela é sensível à ação do pensamento. E como o próprio corpo espiritual tem uma característica maior de leveza e o espírito se projeta. Então, essas são as diferenças. Mas na questão das relações, no meio onde nós vivemos, construções, ruas, natureza, é tudo muito parecido. Outra diferença é o estado em que o espírito se encontra ao desencarnar. Por isso falamos tanto em desencarnação, não porque a gente curta a vida espiritual e queira viver lá e não dá atenção à vida física. Já falamos também que é o contrário. Ao conhecer a vida espiritual, nós damos valor a cada segundo aqui na vida física e entendemos que nós estamos temporariamente esquecidos de um passado, das relações anteriores e que essa vida aqui é uma oportunidade que Deus nos dá e que nós temos que aproveitar da melhor maneira possível. Então, é muito bom falar da vida espiritual, primeiro, porque ela nos dá muita esperança, nos alivia o coração, principalmente com relação à perda de entes queridos,
E tendo conhecimento dessa vida, nós temos mais força, adquirimos mais vontade e força para vencer as nossas dificuldades internas. Então, o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 15, que tem como título Forças Viciadas. Esse capítulo é importante, é interessante, porque ele mostra a influência dos vícios e a influência dos espíritos sobre todos nós e a responsabilidade que nós temos. Existe uma pergunta do Livro dos Espíritos, é a pergunta 459, bem conhecida. Kardec, naquela pesquisa, então, da vida espiritual e da mediunidade, ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muitos de vocês conhecem essa resposta. A resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É interessante, né? De ordinário são eles que vos dirigem. Nós temos sintonia o tempo todo com espíritos. Com espíritos elevados, com espíritos poucos elevados, aí é que está. Você escolhe a sintonia, é o seu padrão de sentimentos e o padrão de pensamentos que vai definir as sintonias. Como muitos desencarnados encarnam em prova, onde vão encarar problemas que já enfrentaram antes e que esses espíritos falharam, e a vida nossa de um planeta de provas e expiações tem muito disso, nós somos colocados em prova. Em que sentido? Nisso que eu falei, falhamos em outras vidas, em tais situações, e nessa encarnação podem ter certeza, todos nós, todos vocês vão enfrentar situações em que já falharam antes, é a prova. E alguns, infelizmente, vêm em sofrimento, em expiação, em função de erros que cometeram também. Então, o que nós temos feito naqueles momentos, como nós temos reagido quando nos damos conta de uma situação em que tem que prevalecer o nosso livre-arbítrio? É aquela situação em que você tem que perdoar, a situação em que você tem que reconhecer que cometeu um erro, tem que pedir perdão, aquela situação em que às vezes você se exalta, né, se coloca lá em cima, quando deveria prevalecer uma situação de mais humildade, a vaidade. E quando nós nos revelamos egoístas, pensamos em nós primeiro. Enfim, todas aquelas virtudes que Jesus ensinou são para ser incorporadas no espírito. E essa necessidade de crescer, de ser um homem de bem, isso é um projeto de Deus. Nós temos que entender que nesse mundo nosso, muitas vezes, nós somos muito acomodados. Se deixar, a gente se acomoda em função do nosso baixo nível moral e a nossa falta do sentido de que o que move o universo é o amor e que os espíritos têm que ser solidários, têm que estender a mão uns aos outros, e que existem planos de vida mais elevados em que estão os espíritos cujo padrão mental é muito elevado no conhecimento das coisas, no desenvolvimento dessas virtudes. Então, a vida é um constante toque, vamos dizer assim, para que a gente perceba que nós temos que seguir um caminho. E sempre que a gente resiste a esse caminho, que é calcado na lei de amor e na lei de causa e efeito, quando nós nos afastamos do amor, nós sofremos. Então, nesse capítulo 15, vamos avançar então. A situação é a seguinte: um restaurante onde tem pessoas bebendo, onde existe a influência de espíritos sobre as pessoas que estão lá. Então, começa assim o capítulo. Caía a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública.
evidentemente buscando o ar fresco. E André Luiz estava se dirigindo a um outro templo espírita, na companhia de Aulus, aquele instrutor. E eles reparam na rua uma grande gritaria. 2 guardas arrastavam de um restaurante barato, de um nível não muito bom, um homem já maduro, totalmente embriagado. E eles se interessam, então, por aquela situação, porque eles estão com algum tempinho, e Aulus vai aproveitar, então, para alguma lição a mais para André Luiz. E vai dizer: observem o nosso infeliz irmão. E essa pessoa embriagada estava abraçada por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Ele percebe essa pessoa totalmente envolvida por aquele espírito, como se tivesse tentáculos e agarrado àquele encarnado. Então, uma entidade desencarnada abraçada àquela encarnada. E vai dizer: num átimo reparamos que a bebedeira alcançava os 2. Obsessão é sintonia. Um homem totalmente embriagado, sendo retirado de um restaurante, e ele está totalmente envolvido, então, por esse espírito que está absorvendo aqueles vapores. Aquilo que o encarnado já bebeu, através da respiração, ele exala aqueles vapores com álcool. Esse espírito certamente desencarnou com esse vício. Ele desencarnou também em função do alcoolismo, ou muito ligado a esse vício. E do lado de lá, ele não se desliga dessa situação de uma hora para outra. Então, vai buscar nas pessoas aqueles que bebem, em que ele vai encontrar sintonia, vai induzir a bebida. A obsessão, para aquele que é drogadicto, que tem um vício químico qualquer, ela se dá muito dessa maneira. O espírito obsessor incentiva o encarnado aquele vício, porque ele, obsessor, também tem aquele vício. Isso quando isso não está associado à vingança, a induzir a pessoa ao vício, para, de repente, ela desencarnar fora da hora, porque tem o suicídio indireto, não se esqueçam disso, e aí aquela vítima do lado de lá ainda vai sofrer o assédio daquela entidade ou de outras. Então, continuando aqui. A bebedeira, então, alcançava os 2, e aquele quadro, diz Aulus, dá ensejo a valiosos apontamentos. Como eu sempre digo, eu vou destacar alguns pontos do capítulo para que vocês leiam. É importante que vocês leiam. Eu já li várias vezes, então eu vou destacar os conceitos, a ideia daquilo que é importante, para que vocês, lendo, tenham um melhor entendimento. E aquelas pessoas que não quiserem ler, vão, então, escutando os relatos e aprendendo com isso. Então, ele vai falar que naquele restaurante, a casa, regurgitava, muita alegria, muita gente. E aí, pessoal, vamos separar as coisas. Quantos de nós já não esteve num bar, num boteco, numa boate, num restaurante, às vezes num lugar não muito bom, a gente está trabalhando, está em trânsito, enfim, isso faz parte da vida. Agora, a questão sempre é aquela do equilíbrio. Beber, comer, tudo requer equilíbrio. No caso aqui, a pessoa está alcoolizada, Então, muitas vezes nós estamos num ambiente que é um ambiente assim mais pesado, vamos dizer, onde a gente percebe pessoas ali que estão avançando o sinal, e isso não impede que você tenha uma atitude mental, às vezes uma prece. Você está aproveitando o seu momento, muitas vezes foi levado por um amigo, é um grupo que se reúne, enfim. Nós somos homens do mundo, nós temos que viver o mundo, mas temos que ter cuidado, temos que ter responsabilidades, tá bem? Isso é importante. Então, as emanações do ambiente produziam neles, no Aulus e no André Luiz,
um indefinível mal-estar. Eles têm já uma certa vibração, estão fora da matéria densa. Aqueles vapores, aquelas energias, o espírito sente. O espírito que está mal, o que é o obsessor, por esse exemplo aqui, não, ele está gostando daquele ambiente. Mas para o Aulus e para o André Luiz, já é um ambiente que eles encontram, assim, é um baque de energia para eles. Então, eles vão dizer que junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Elas sorviam as baforadas de fumo, ou seja, naquele ambiente, além dos encarnados, uma série de espíritos absorvendo aquele fumo, né? E aspiravam o hálito dos alcoólatras. Aquele vaporzinho, para aqueles espíritos, era o alimento deles. E vai dizer Aulus, o orientador, muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes porque se deixam influenciar. Então, esses espíritos, eles se ligam a essas pessoas que estão muito envolvidas no vício. E Hilário, disse o assistente, porque o André Luiz está junto com Hilário também, o que a vida começou, a morte continua. E está dando uma lição aqui para a gente, e é isso que eu falei da vida espiritual, que é muito parecida com a daqui, e a daqui é muito parecida da de lá, nesses planos mais próximos nossos. Lembrando que das esferas espirituais, que quanto mais próximo de nós, mais material é aquela esfera espiritual. Então, o que a vida começou, a morte continua. No fato de desencarnar, uma pessoa que tem um vício não vai largar o vício. Aquilo está entranhado no corpo espiritual da pessoa. E a mente, todo desvio de comportamento, toda ação que cause o mal a terceiros ou a nós mesmos, esse mal está na nossa mente primeiro, e a mente nos acompanha. Então, um espírito doente pelo vício do lado de cá é um espírito doente pelo vício do lado de lá, porque a mente é a mesma. Enquanto nós estamos a caminho, antes de desencarnar, nós temos que resolver essas questões, todas as questões morais. Porque não existe aquela história do espírito, morreu, ele vai descansar. Vai descansar, depende daquele que fez progresso, aquele que passou pela dor, por uma doença, com resignação, que soube aproveitar a vida, esse vai descansar. Esse começa a se recuperar do lado de lá, e dependendo de como ele aproveitou a vida encarnado, ele vai encontrar até uma felicidade muito grande. Mas aquele que desencarna em dor, ou pelo suicídio direto ou indireto, esse não vai descansar. Esse vai encontrar o mesmo ambiente, talvez pior, que o envolve, e intimamente ele continua doente. Então, se ele desencarna por uma overdose, por exemplo, do lado de lá, ele vai acordar, entre aspas, muito mal. E vai sentir os efeitos daquilo. E ainda vai buscar o vício, porque ele não se liberou do vício. E o problema está muito na mente. É desequilíbrio moral. Todo espírito voltado para o mal, mesmo que não tenha a intenção de causar o mal ao outro, cause o mal a si, é um espírito doente. E a doença está sempre na mente do espírito. O comportamento reflete a atitude mental. Então, o nosso Hilário, ouvindo aqui o Aulus está falando dos apetites mais baixos do mundo, que alimentam esses espíritos com emoções que os localiza na vizinhança da animalidade.
Na visão do espírito mais elevado, aqueles que estão envolvidos ali em vícios, eles estão muito próximos da animalidade, eles estão muito longe da angelitude, todos nós estamos, mas esses se colocam mais longe ainda, sequer estão aproveitando a encarnação. Não se preocuparam em atender aos princípios da fé, que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas. Não tem gente assim que quer viver, eu vou viver a vida como é a única vida, não se coloca na condição de um ser espiritual, né? Eu vou viver cada dia como fosse o último, mas metendo o pé na jaca, usando a gíria, não respeitando o próximo e não se respeitando. Então, muitos sofrem por essa condição de desrespeito à vida. Fica aí uma reflexão para todos nós, né? Como está a nossa vida com relação a essa questão do trato do nosso corpo físico, que é muito importante. Cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental. O nosso maior tesouro do ponto de vista físico, sem dúvida, é o nosso corpo físico, ponto de vista físico. E a gente se dá conta disso quando perde a saúde, quando está no leito de hospital, quando somos informados de uma doença, às vezes uma doença séria, uma cirurgia, uma UTI, Covid e outras situações parecidas. Aí nos damos conta de que nos hospitais existem pessoas que não conseguem comer, não conseguem beber. Eu tenho a mãe de uma amiga que não consegue ingerir nada, é tudo na base venosa, né? E aí a filha vai, molha um paninho num suco para encostar nos lábios, para ela passar a língua e sentir o gosto daquilo. Vocês já imaginaram isso? Pessoas que não respiram direito, estão lá com a máscara, estão entubadas. Como é bom poder puxar o ar, encher o pulmão, né? Então, como é bom caminhar, como é bom enxergar, ouvir. Nós temos que dar valor a isso e dar valor ao nosso corpo físico, cuidando com muito carinho. Portanto, certas situações de um contato com álcool, cigarro, não é nada bom. Tudo tem que haver um equilíbrio, tudo na vida. Então, nós temos que cultivar hábitos mais saudáveis, temos que cuidar mais de nós do ponto de vista físico. E é óbvio, cuidar das nossas emoções, cultivar bons pensamentos, porque os pensamentos mais elevados é que nos criam uma condição vibratória que evita os processos obsessivos. Sabe aquela história do vigiai e orai que Jesus falou? Nesses momentos de transição, as pessoas são muito atacadas. Os processos obsessivos estão muito intensos, inclusive obsessão coletiva. Então, tomem cuidado. Parem e pensem como anda a conduta de vocês. E pessoas, amigos que estejam por esse caminho, procurem ajudar, procurem orientar. No mínimo, façam preces por eles, tá bem? Então, o nosso André Luiz está com o amigo dele, Hilário, e o instrutor, Aulos, que é um espírito mais evoluído, com mais experiência. E Aulos, então, vai perguntar, mas esses espíritos, como que eles vão se transformar? E Aulos diz, chegará o dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice. Há 1000 processos de reajustamento no universo infinito, em que se cumprem os desígnios do Senhor. Pessoal, existe um projeto de Deus para nós. E a coisa é séria e muito bonita. Nós temos que dar mais atenção a isso, enxergarmos a vida com mais seriedade. E Hilário, então, nessa dúvida, conversando com Aulos vai dizer, há dolorosas reencarnações.
E aí a gente entende porque que muita gente reencarna em situação difícil. Reencarnações dolorosas que significam tremenda luta expiatória. Olha o planeta de provas e expiações. Existem aqueles que reencarnam em expiação. Por quê? Se você der facilidade para ele, ele vai no mesmo vício. Porque mentalmente ele desencarnou nessa condição. Do lado de lá, não há um reajustamento. Ele reencarna para encarar aquela situação de novo. E muitas vezes tem que expiar. Vai sofrer as consequências do que fez, não como castigo. Deus não castiga, mas como um reajuste, uma lição, até porque tudo que nós fazemos, todas as agressões ao corpo físico, ficam gravadas no corpo espiritual. Então não tem jeito, a lei é perfeita. O espírito já desencarna com lesões no corpo espiritual e na hora de encarnar e moldar o corpo físico, aquelas lesões vão se transferir para o corpo físico, porque o corpo espiritual é o modelo organizador biológico do corpo físico. Na formação do embriãozinho, durante a gestação, age a genética e age o corpo espiritual como modelo daquele corpo novo que vai surgir no plano físico. Então, o Aulus vai dar alguns exemplos. O mongolismo, a hidrocefalia, paralisia, cegueira, epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença. Tudo isso pode ser consequência daquela mente desequilibrada, num vício. Então, é muito sério, né? E o espírito perde uma reencarnação, perde uma oportunidade em que teve contato com outros seres que reencarnaram com ele. É uma tragédia. As reencarnações perdidas por situações como essa, como suicídio, isso não deixa de ser um suicídio indireto, porque muitas dessas pessoas desencarnam antes da hora. Isso é o suicídio indireto. E continuando aqui nessa lição, né? Ele vai dizer que ali, naquele local, eles viam entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam. Obsessão é afinidade, sintonia vibratória, numa verdadeira comunhão de forças superiores. E vai comentar, então, sobre a mediunidade. É possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito. Então ele vai dizer o seguinte: não basta a mediunidade para a concretização dos serviços. Precisamos da doutrina espírita, precisamos viver o cristianismo puro e controlar essa energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual. E aí eu fiz uma observação aqui sobre algo que talvez alguns de vocês não conheçam. O professor Eurípides Barçanufo, que é muito ligado a... Essa mesa daqui a pouco vai cair comigo aqui. O professor Eurípides Barçanufo, que é muito ligado aos trabalhos mais elevados com Cristo, é um espírito muito conectado com as forças superiores que dirigem o nosso mundo. Ele mesmo, com uma tarefa importantíssima de evangelização, ele, quando desencarna, ele se preocupa muito com os religiosos que desencarnam mal. Porque ele percebe, o professor Eurípides, já do lado de lá, que chegam lá, no plano espiritual, muitos espíritos que foram religiosos na Terra, inclusive muitos espíritas. E ele, então, se associa, vamos dizer assim, a um médico que tinha montado aqui uma casa para tratamento de pessoas com doenças mentais. E ele vai fundar na espiritualidade
o Hospital Esperança, tem esse nome, Hospital Esperança, que fica acima daquele hospital que existe no plano físico, nas regiões ali de Uberaba, em Minas Gerais. Então, o professor Eurípides, ele monta um hospital junto com o doutor Inácio Ferreira e Maria Modesto Cravo. São 3 espíritos já com uma vivência muito positiva aqui na Terra, já trabalhando nas esferas mais elevadas, e do lado de lá eles vão fazer o quê? Tratar espíritos dementados. Muitos médiuns que falharam, muitos dirigentes de casas espíritas, palestrantes, pessoas que tiveram a oportunidade de vir com uma mediunidade mais ostensiva também, e eles vão, então, desenvolver todo esse trabalho na espiritualidade. Então, minha gente, a coisa muito triste é a pessoa que teve o contato com o conhecimento, como nós temos, e que desencarna e vai dar trabalho do lado de lá e vai sofrer. Ninguém gosta de sofrer, né? Então, existe esse Hospital Esperança, ele está muito bem descrito numa obra do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Franco. O título do livro é Tormentos da Obsessão. Então, lá é narrado toda a história, vários casos de pessoas que chegam no plano espiritual muito mal e que são atendidos no Hospital Esperança. Então, não basta a mediunidade, a pessoa tem que saber usar isso em benefício do próximo e em seu próprio benefício. É uma condição orgânica e que é planejada na espiritualidade. Mediunidade ostensiva é planejada. Tá bem? Então, eles vão lá num determinado local, dentro desse restaurante, onde tem um rapaz fumando com volúpia e sob domínio de uma entidade repelente, digna de compaixão. E aí ele vai descrever o processo obsessivo. Esse assunto hoje ele é um pouquinho pesado também, mas pesado não, nós temos o conhecimento, é bom nós conhecermos isso, não só para nós refletirmos sobre a nossa conduta, mas também para usar esse conhecimento no trabalho na casa espírita. Muitos de vocês devem trabalhar numa casa espírita qualquer, muitos são lá do MAP, então é bom ter conhecimento dessas coisas, enxergar como tudo se apresenta nos 2 planos da vida. Porque numa casa espírita nós atendemos os encarnados e a espiritualidade atende os desencarnados também. E muitas vezes nós também somos convidados a realizar esse outro trabalho no plano dos desencarnados, seja de forma consciente, através da mediunidade, seja durante o sono, que nós nem desconfiamos, que nós desdobramos e vamos trabalhar muitas vezes na esfera espiritual daquela casa espírita que nós frequentamos. Isso acontece? Acontece, para aquele que estiver equilibrado. Muitas vezes também alguns são levados para ser tratados nas esferas espirituais, tá bem? Quando as pessoas se submetem a um tratamento de desobsessão numa casa espírita, um tratamento qualquer para obter um equilíbrio, essas pessoas muitas vezes são levadas de novo lá, desdobradas, com seu corpo espiritual, para continuar o tratamento. Então, Aulus vai dizer que essa pessoa que está lá em desequilíbrio é um hábil médium psicógrafo. Ele psicografava. E ele é controlado totalmente por uma entidade e ele vai ser levado pelo obsessor a fazer uma matéria, porque ele é ligado à área de jornalismo. E ele, então, vai pegar o caso de um crime, de uma moça que está envolvida sem ter culpa de nada, simplesmente participante de alguma forma daquele evento, e ele, esse rapaz obsidiado, vai caluniar essa mulher, porque ele tem objetivos com aquela mulher.
Então vai fazer um comentário, vai expor essa pessoa às mais desapiedadas apreciações, conforme está aqui, e essa mulher não se acompliciou com o mal. O obsessor usa calculadamente o rapaz para deprimir a vida moral dessa mulher. E assim, muitos são levados. Agora, essa mulher tem uma ligação com esse rapaz de outras vidas. Cabe a ela, então, a resistir àquela situação. Isso é muito comum. Então, prestem atenção. Muitos de vocês já devem ter vivido situações em que sofreram injustiça. Situações em que vocês não entendem por que a pessoa está fazendo isso comigo. E muitas vezes vai dizer, eu não fiz mal a essa pessoa. E muitas vezes nós temos ligação com aquela pessoa. E isso que você está sofrendo, na verdade, é um teste, é uma prova que você tem que ultrapassar, entenderam? Então, muitas vezes, a situação difícil para nós é uma oportunidade. Passem a ver as coisas dessa maneira. Nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos em prova, então toda situação difícil que vocês atravessem, que não tenha sido criado por vocês, você provavelmente está em prova. Tente vencer aquilo. Então, essas situações difíceis, vejam como oportunidade de crescimento. A dor, a dificuldade, a injustiça sofrida é oportunidade. Lembrem-se, tudo isso vai passar, e vai passar mesmo. E lá na frente vocês vão olhar para trás e vão carregar ou a felicidade de ter passado bem por aquela situação, às vezes com sofrimento, com dor, mas tirando lições daquilo, ou vão estar entristecidos porque falharam, revidaram, rebateram o mal com o mal, se deixaram deprimir, tomaram atitudes incorretas, usaram mal o livre-arbítrio. Então, dificuldade, dor, seja uma injustiça, um abandono no campo afetivo, quando uma pessoa às vezes se desliga de outra e fica um mal-estar, isso quando o outro não fica agredindo o que ficou e fica triste, né? Tudo isso são provas. E nós vamos mais à frente entender tudo o que acontece conosco. Então, essa jovem tinha alguma ligação com essa pessoa e essa situação ela está em prova. E esse rapaz, que é médium, ele vai usar a habilidade de escrever e a influência, vai usar a mediunidade dele para quê? Para o mal, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer as consequências disso. Lei de causa e efeito. E outra coisa importante, é melhor sofrer o mal do que ser agente do mal. Porque aquele que realiza o mal, como esse rapaz, ligado ao obsessor, usando a mediunidade, a capacidade dele de psicografar, e vai realizar uma obra que vai prejudicar essa mulher, ele vai sofrer muito com isso. E aí eles saem desse restaurante e na rua vem uma ambulância e um homem de cabelos grisalhos ao lado do condutor da ambulância, e aí vai ser o contrário, eles vão ver uma entidade com roupagem lirial que envolvia a cabeça desse homem que estava ao lado do condutor da ambulância. E Aulus vai dizer, ele deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista, né? Deve ser um profissional humanitário, generoso, ou seja, um médico que está ali realmente preocupado, provavelmente com aquela pessoa que está sendo levada na ambulância, e ele está envolvido por uma entidade de luz. Muitos médicos, aqueles que exercem a medicina com amor, eles estão muito bem intuídos, sentem as dores dos seus pacientes, se envolvem com seus pacientes, mas se envolvem, sobretudo, com espíritos mais elevados, porque é uma profissão muito bonita. E aí o Hilário vai perguntar para Aulus, podemos qualificá-lo como médium? E Aulus vai dizer, como não?
é médium de abençoados valores humanos, mormente no socorro aos enfermos. O que a aula está dizendo? Esse médico ele vai sofrer a influência o tempo todo de entidades mais elevadas para ajudar aqueles que ele vai socorrer. Ele tem um planejamento reencarnatório para cumprir, e como está cumprindo bem, humanamente, ele vai sempre estar ligado, não no processo obsessivo, porque a obsessão é mente a mente e a sintonia. Vai estar ligado a espíritos superiores, que é ligação mente a mente e sintonia. Então, vocês querem viver sobre o assédio de obsessores, ou vocês querem viver abraçados a mentores, a espíritos elevados? Questão de sintonia. Como sintonizar mentores? Domando o tempo todo as más tendências, boas leituras, uma vida regrada, prece, prática do bem, caridade, amor no coração. Sem deixar de ser o homem do mundo, aquele que de vez em quando vai num bar, num restaurante, vai comer uma pizza, onde nem sempre você vai fazer a escolha do lugar, você vai ser levado, e o ambiente pode ser muito ruim até. Mas se você estiver bem, não vai criar sintonia. Então, viva como um homem do mundo. Vá às festas, a um festival, cinema, teatro, bar, restaurante. Não é para viver uma vida recluso, não é isso que se pede a nós. Mas cuidado com a sintonia, cuidado com o padrão de pensamento. O inferno não está fora de nós, está dentro de nós. Você pega uma pessoa que esteja vivendo o inferno interior, coloque na praia mais paradisíaca, no lugar mais bonito, com flores e pássaros, ela não vai viver nada daquilo, ela está vivendo o seu inferno íntimo. Por outro lado, pegue uma pessoa que está bem, sintonizada com o alto, ela pode estar num lugar horrível, num gueto, numa cracolândia até, mas se ela não sintonizar com aquilo, talvez ela sinta as vibrações mais pesadas. E alguém vai perguntar, mas como uma pessoa assim vai estar numa cracolândia, num gueto? Às vezes está num trabalho de assistência, está distribuindo quentinha, num trabalho humanitário, e está num ambiente muito ruim, de espíritos doentes. Mas está sintonizada com o alto, não está sintonizada com aquele ambiente. É por isso que todos nós, ao desencarnar, passamos pelo umbral, porque o umbral é uma faixa vibratória que envolve essa faixa mais densa, a física. Então, se o seu corpo espiritual se descola do corpo físico e você vai para uma esfera mais elevada, você tem que atravessar aquilo. Agora, o problema não é atravessar, é se você vai sintonizar com aquilo. Alguns não chegam, não passam dali, ficam ali no umbral. E outros passam sem sentir o umbral. É como você passar num túnel e tem pessoas caídas no chão e você nem se dá conta disso. Você está focado ali no túnel e vai sair do outro lado. Assim é a passagem do umbral para muitos. É só uma passagem. Você não vai ficar ali, você não vai perder tempo ali, porque você não está em sintonia com aquela vibração mais densa. Agora, todos passam sem perceber, muitas das vezes. Despertam numa colônia espiritual, né? Já passaram de passagem, como a gente diz. Outros vão ficar ali. Então, não é nem tanto o ambiente, mas é a sintonia que nós temos. E é óbvio que quando você tem um certo padrão já de elevação moral, você quer estar em lugares agradáveis, você quer estar em companhia de pessoas agradáveis, mas nada impede de você ter que mergulhar em certos lugares, visitar, por condições diversas da vida, sem problema. Só não sintonize. Então, esse capítulo, ele se encerra com esse médico na ambulância e, basicamente, esse capítulo todo fala de sintonia, fala dos vícios e fala, no final, desse caso dos médicos. Isso vale para todos nós, para quem trabalha numa casa espírita, seja onde for, numa igreja evangélica, numa igreja católica, um voluntário que trabalha no asilo, numa creche, o trabalho dos voluntários
Normalmente é um trabalho que envolve espíritos mais elevados, porque esse trabalho a pessoa está se doando, está doando seu tempo em favor de alguém, e a espiritualidade sempre vai estar lá, junto a essa pessoa. Então, vamos cuidar das nossas sintonias, tá bem? Bom, eu agradeço a todo mundo que deixa aí os comentários, deixem seus comentários. Os trabalhos nas casas espíritas aos pouquinhos estão retornando. Procurem aproveitar bastante o tempo de vocês na casa que vocês frequentem. Procurem colocar a mente num padrão de pensamento, de sentimentos que os conecte com seus mentores. Trabalhem pelos seus irmãos que estão em sofrimento, seja dentro da família, seja fora, porque muitas vezes nós temos muita oportunidade de ajudar a nossa família. Aprendam a perdoar, tenham paciência, sejam indulgentes, aceitar a imperfeição do outro, olhe para dentro de você, conheça-te a ti mesmo, conheça as suas imperfeições, trabalhe no bem, e essa vida vai ser muito feliz. Mesmo que você passe por dores, a felicidade não depende da gente desencarnar. Eu vou desencarnar para ser feliz. Nós temos que ser felizes do lado de cá, mesmo tendo momentos de dificuldade, de dores, de infelicidade, de tristeza, de choro, porque é normal. Mas não sintonize com a dor, com a tristeza, com o mal. Sintonize sempre com o alto, com a alegria, com o amor. E não tenha medo de mergulhar nos umbrais desse mundo físico, desde que seja para ajudar, para auxiliar. E tenha compaixão pelas criaturas que vocês percebam estar nessa dor, que elas não se dão conta de que essa dor vai continuar do lado de lá. Então, que Jesus dê muita força aos seus trabalhadores, muita força àqueles que se esforçam para domar suas más tendências. Nos vemos na próxima semana. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.